Pronto, a partir de agora está gravando, certo? Sejam bem-vindos ao curso de... Não perdeu nada não. Eu dei um tempinho antes de começar a explicar as coisas enquanto os alunos entravam. Sejam bem-vindos ao curso de Lógica de Programação Java da Universidade do Trabalho Digital. Eu vou ser o professor de vocês nesse ciclo, me chamo Oswaldo Souza. Eu sou analista de desenvolvimento de software na Secretaria de Proteção Social. Sou professor de Java e JavaScript na UTD e sou professor de Full Stack Java na IW Treinamentos, avançados, que fica ali no bairro de Fátima. Certo? Então, gente, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Que apresentar agora. Tela cheia. Vocês estão vendo? Tá carregando ainda. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, senhor. Show. Então, gente, essa não é a visão de vocês, tá? A visão de vocês é bem mais amigável do que a minha na questão de sistema, mas vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Durante o curso, ele está dividido em 10 módulos, ok? Falando logo de início, esse curso de Java é um curso bem introdutório, certo? Ele é um curso introdutório, onde nós abordaremos desde a lógica de programação com Java até desenvolvimento web com Java standalone monolítico, tá certo? E aí, cada módulo, vocês vão entrar, como eu disse, a visão que vocês vão ter, certo? É bem mais amigável do que a minha. Ele é verdinho e tal, separado. E aí nessa trilha tem aqui que vocês vão, de um por um, manual com as instruções dos alunos, bem-vindo, introdução, slide, apostila, tutorial instalação JDK, aula prática, e aqui o link aonde toda vez que tiver aula terá um link desse que contém, o link para o Meet que vocês vão acessar, que vocês estão acessando agora, certo? Os horários de vocês, os horários da turma de Java serão segundas e terças, Antigamente era só segunda e sábado. Agora é segunda, terça e sábado, das 18h20 às 20h20. Geralmente eu passo os 10 a 30 minutos no começo da aula, Eu espero uns 5, 10 minutos para o restante dos alunos chegarem. Enquanto os alunos não chegam, eu sempre faço uma revisãozinha e tiro dúvidas. E aí os 30 minutos de aula que ficam é para vocês tirarem as dúvidas de vocês com relação ao módulo. Tá certo? Então, segundas e terças, das 18h20 às 20h20 da noite, tá? E aos sábados, das 8 às 10. Tudo bem? Quanto a isso, tudo certo, pessoal? Alguma dúvida com relação aos horários? Tudo certo. Aviso: evitem a faltar nessa primeira e segunda semana, tá? Se vocês faltarem, justifiquem. Por quê? Porque nessas primeiras semanas, talvez vá até a terceira, quem faltar, a UTD vai entrar em contato para saber se tem interesse em continuar o curso,
Se não tiver, a sua vaga vai para uma das pessoas que ficou entre os classificáveis. Tá certo? Então, evitem faltar, pessoal, tá bom? E se faltarem, justifiquem. Ok. Falado a questão das aulas, a questão dos exercícios. Todo módulo, tá? Nesse aqui eu ainda não coloquei, até quarta-feira eu coloco. Todo módulo vai ter um exercício de progressão, que ele é constituído de 10 questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E. Podem ficar tranquilos, que são questões fáceis, são questões simples. É mesmo só para vocês acompanharem o curso, tá? E aí, para vocês adquirirem o diploma de vocês, vocês precisam aí de uma média de 7 ou mais, né? Ou se eu não me engano, essa média desceu para 2 ou mais, ok? Mas podem ficar tranquilos que esses exercícios semanais, eles não vão reprovar vocês não, certo? Podem ficar de boa, façam sem medo, tá certo? Vou até ver a possibilidade de deixar para vocês editarem as respostas de vocês, mas não deixem de fazer, tá, gente? Eles sempre vão ficar abertos, geralmente, da quarta-feira até o domingo para vocês fazerem. E todo módulo, tirando o último módulo, o 10º, não tem. Quanto a isso, estamos entendidos também? Sim, senhor. A pergunta do William: professor, se a gente perder uma aula, elas vão ficar gravadas? Sim, nesse exato momento eu estou gravando essa aula, tá certo? As aulas são gravadas e depois elas vão ser disponibilizadas, tá? Aqui, aonde fica o link da aula do Meet, depois vocês vão acessar o link da aula que ficou gravada. Então, caso vocês tenham a necessidade de faltar, justificarem e quiser assistir depois, as aulas vão ficar aqui, certo? O Guilherme, espero que seja Guilherme, tá? Eu vi só Gui ali. Ele pediu para repetir os horários. Segundas e terças, das 18h20 às 20h20, tá? E aos sábados, de 8 às 10 da manhã. Victor, professor, se a gente vai ter mais de um dia de aula na semana, sabe dizer quanto tempo vai ser o curso? Tipo 2 meses? Victor, o curso ele continua com a mesma duração. Ele ainda vai ser de 3 meses, né? Começou agora em agosto, aí vai setembro, outubro, novembro. Termina no finalzinho de novembro. 3 meses, tá certo? Essas aulas adicionais foram sugestões dos próprios alunos que no formulário final diziam: o curso podia ter mais hora, o curso podia ter mais aulas. Então nós teremos aí toda semana uma aula extra para nós fazermos exercícios, tirar dúvidas, se aprofundar mais no assunto, tá bom? No ciclo passado foi extremamente corrido. Nesse ciclo agora vai ser mais tranquilo, vai ser mais de boa, tá certo? Então, essa aula mais aí é para nós termos mais tempo, né? Mais aulas para abordar o conteúdo, tirar dúvida. Tá certo, Victor? Cada módulo vai ter uma avaliação, né? Eu tinha falado. Tudo bem, sem problemas. Como eu falei, cada módulo vai ter uma avaliação, que são 10 questões de múltipla escolha, tá? A, B, C, D e E. Já falei para vocês ficarem tranquilos quanto a isso, que essa avaliação não vai reprovar você. O que vai contar mais é o projeto no fim do curso, e quem já fez o curso comigo sabe que o projeto é de boa,
É tranquilo para você fazer. E a novidade é que eu pedi, né, e me permitiram, as avaliações nesse ciclo não vão ser mais no sistema. Graças a Deus. As avaliações elas vão ser no Google Forms. Eu vou fazer os formulários com as avaliações e vou colocar o link no sistema para vocês acessarem, né, para vocês responderem as avaliações lá. Tá certo? Alterei minha senha, não estou conseguindo entrar na plataforma. Estúdio Lobão. Qual é o seu nome completo? Após a aula, me manda. Pronto, eu coloquei o link do grupo aqui. Entre no grupo do WhatsApp. E após a aula, pode falar comigo. Pode ser no grupo, pode ser no privado. Tá certo? Fala, ei professor, o senhor pode resetar minha senha? Que aí eu reseto a sua senha lá. Tá certo? E aí, o que mais que eu posso falar pra vocês de dúvida? Gente, são só 3 meses. Tá certo? São só 3 meses. Desculpa, é porque eu tô resfriado, pessoal. Passei o dia inteiro trabalhando e tô resfriado. São só 3 meses. Passa rapidinho. Tá certo? Fiquem firmes no curso. Nessa época de fim de ano é mais complexo, porque tem gente que faz faculdade. E aí, professor, eu vou ter que me dedicar mais à faculdade, vou ter que deixar o curso. Mas assim, são só 3 meses. O curso é de boa, tá? A avaliação final também. Então eu espero que a maioria de vocês possam terminar. Boa pergunta, Guilherme. Os códigos serão realizados no Eclipse? A resposta é sim. Os códigos serão realizados no Eclipse. E aí eu já ia entrar no mérito da questão que eu ia mostrar para vocês aonde vocês iam baixar o Eclipse para instalar, tá certo? Sim, eles serão realizados no Eclipse. Professor, posso fazer em outra IDE da minha escolha? Eu gosto de usar mais o IntelliJ. Eu gosto de usar mais o Visual Studio Code. Pode, tá? Mas como o padrão do curso vai ser Eclipse, infelizmente o aluno que optar por usar outra IDE, se tiver algum problema, infelizmente eu não vou estar tendo tempo de ajudar com relação à IDE, tá certo? Mas fica a seu critério. Sim, Victor. Eu vou ver isso aí ainda, tá? Existe essa possibilidade. Depende de vocês. Se vocês chutarem demais, óbvio que eu não vou permitir. Mas se for assim, foi uma coisa besta que eu errei, eu queria editar minha resposta, então tá de boa, tá certo? Agora eu só não posso deixar lá aberto para edição e o pessoal, vou chutar aqui até acertar todas. Isso não é legal, tá? Deixa eu ver outra coisa. Durante a aula, vocês podem perguntar, fiquem à vontade para perguntar. A única coisa que não pode é vocês saírem com dúvida. Mas aí o coleguinha vai achar que eu sou burro. Gente, não existe isso, tá? No ambiente... Vou. Dentro do possível, Guilherme, vou ensinar a mexer no Eclipse sim, tá? A gente vai ver aqui aonde você vai poder baixar para instalar, etc e tal, tá certo? E aí, outra coisa, perguntem, tá? Não tenham medo de perguntar. Se você tiver não quiser perguntar,
no público, pode mandar a pergunta para mim no privado. Assim que eu tiver tempo, eu respondo, tá bom? Deixa eu ver aqui outra coisa. Acho que por enquanto só isso. Victor, é indiferente, cara. O mercado de trabalho quer saber. Desculpa, isso não é ignorância, tá? Eu não tô sendo ignorante, longe de mim. O mercado de trabalho está interessado se você sabe fazer o projeto, tá? Para ele é indiferente a ideia que você usa. E assim, muito dev mais antigo, igual a mim, né? Usa mais o Eclipse no dia a dia ou Spring Tool Suite. Certo? E aí, aonde vocês vão poder baixar o Eclipse? Eclipse Download. Ok? Vocês vão baixar o Eclipse aqui na Eclipse Foundation. Aqui nós temos o Eclipse 2023-06. Ah, professor, lá no portal da UTD fala pra gente baixar o 2019. E, gente, podem baixar o 2023-6, o mais novo, que é de boa, tá certo? Vai aqui em Download x8664, ok? Se não começar automaticamente, aperta o botão de download, que foi o meu caso aqui. Espera baixar, que vai depender aí da... No meu caso, ele é do tipo tá, né? Eita. Linux. Tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos fracos. E aí, gente, o tempo que vai demorar para fazer o download, né, depende da sua conexão. A minha aqui é bem mediana. Enquanto isso, vamos lá. Professor, boa noite. Vi que você está usando o ambiente Linux. Gostaria de saber se também irá abordar o funcionamento das ferramentas nele. Você poderia ser mais específico na sua pergunta, Lucas? Como assim o funcionamento das ferramentas nele? Ok, enquanto o Lucas não pergunta, enquanto o Lucas não complementa a pergunta dele, aí, gente, ó, depois de extrair, tá? Depois de extrair, o Eclipse ele fica desse jeito. No Linux, né? No Windows vai ser bem mais fácil vocês instalarem. E aí você vai só aqui no Eclipse Installer. Muita atenção nessa hora. Professor, qual desses eu vou instalar? Você vai instalar o segundo. Eclipse IDE em Java and Web Developers. Tá certo? Instalem o segundo. Tá? Repetindo, instalem o segundo. Não instalem o Eclipse IDE for Java Developers. Tá? Que a gente precisa aqui do Eclipse para desenvolvedores com ferramentas web. Então, instalem o segundo. Tá? E a instalação é bem de boa, gente. Clica aqui no install que ele vai começar a baixar essa barra verde aqui de cima. E aí, o que é que acontece, né? PS aqui para vocês. Esses Eclipses novos, eles já vêm com o JDK, tá? Ó.
Aqui é Java 17 mais a Virtual Machine. Então, esse Eclipse novo, repetindo, já vem com a JDK. Então, você baixando esse Eclipse novo, você não precisa instalar a JDK nele, porque ele já vem com uma. Tá certo? Dúvidas? Assim, Lucas, dentro do possível, você vai perguntando, né? E se eu souber, eu vou te respondendo. Porque, infelizmente, eu não sei de tudo que existe, né? Então, se você me perguntar alguma coisa e eu não souber, eu digo que esqueci, né? E aí a gente passa pra frente. Brincadeira, tá? Eu digo que eu não sei, eu tenho humildade suficiente, na maior parte das vezes, para admitir a minha falta de conhecimento. E aí eu vou atrás de pesquisar para trazer a resposta para você, tá certo? O Guilherme perguntou como é que vai funcionar a presença, muito importante, tá certo? No final da aula, eu vou fazer a presença. Hoje eu vou estar com uma lista de chamada, depois eu vou fazer, talvez, quem sabe, né? No Google Docs, mas inicialmente eu vou abrir a lista de presença e vou chamar a presença de um por um e colocando a presença de vocês aqui, tá? Então, se vocês forem sair mais cedo por algum motivo, certo? Avisem e mandem uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Cujo link eu coloquei aqui. Depois de instalado, pessoal, a gente vai estar nessa tela aqui, certo? Na verdade aparece uma tela bem grande, com new, um monte de coisa. Você aperta no X para fechar e ele vem para essa tela. Ah, professor, o meu Eclipse veio claro. É só você ir em, deixa eu ver, Window, Preferences, General, Appearance. E aqui o tema, né? Você tira do Light e coloca no Dark. E aí aplica, ele vai reiniciar. E ele vai ficar assim mais escuro. Tá certo? E aí o que é que acontece? Nós vamos criar o nosso primeiro projeto. Como é que a gente cria? File, New. E aí a gente vai pra... Cadê? JavaScript. Não tô vendo aqui, então. Na verdade, eu vou mudar aqui de perspectiva, tá? Mudem pra perspectiva, vamos pra perspectiva do Java. Aqui, perspectiva do Java. É uma perspectiva mais simples. Essa Java Web Developer a gente vai usar só lá na frente. Tá? E aí cria em Create Java Project, ok? E aí vamos criar aqui Java, não, UTD, agosto, novembro. Só colocar agosto de 2023. Pronto. O TD é agosto de 2023. Ou lógica de programação. Lógica de programação. Pessoal, por favor, sem C cedilha, sem acento, tá? Sem C cedilha, sem acento, tudo minúsculo. Certo? Ele vai usar o Java SE 17, que é o que já veio com o Eclipse. Ok? E aí você clica em Finish. E tá aqui o nosso projeto Java. Ok? Usando o Java SE 17. Que mais uma vez vem junto com o Eclipse, você não precisa instalar o JDK.
Mas se eu quiser instalar, professor, pode sem problema nenhum. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, não coloquem nenhuma classe nesse SRC, tá bom? Esse SRC aqui é o pacote padrão. Cliquem com o botão direito nele, né? E façam um package. Package aqui. Deixa eu ver. Qual é o nome do package? Variáveis. E constantes. Pronto. Aí dentro desse pacote sim que eu vou colocar a minha primeira classe. Clica com o botão direito, né? Só uma pergunta, pessoal. Quem puder me responder aí seria de grande ajuda. Vocês estão vendo esses submenus aqui que estão aparecendo quando eu clico com o botão direito? Porque às vezes ele não aparece. Sim, estão aparecendo, professor. Ah, que ótimo. Que ótimo. Perfeito. Então, pronto. Clica com o botão direito em cima do pacote, coloca New Class, tá? E vai aparecer aqui esse wizardzinho para você criar uma nova classe. Algumas regrinhas, tá, gente? Primeiro, as classes em Java, elas começam com letras maiúsculas, tá? Então sempre comece com a letra maiúscula. Ok? Não comece o nome de uma classe com número, tá? Se você quiser colocar um número, coloca um número depois, tá certo? Não comece com o número. E é uma boa prática, tá? Você, sempre que for palavras compostas, a primeira letra de cada palavra ser maiúscula também, tá certo? Isso aqui a gente chama de Pascal Case. Pascal Case. Para variáveis constantes não. Para variáveis a gente vai usar o Camel Case, tá bom? Mas assim, isso aqui é o Pascal Case. Sempre comece com a letra maiúscula e a primeira letra de palavras compostas também será maiúscula, tá certo? E aí você pode clicar aqui para criar o Public Static Void Main, mas eu não vou criar de propósito, tá? Clique em Finish, ele criou aqui a minha classe. Vou aumentar o tamanho aqui para vocês verem melhor, tá? Window, Editor, aí dá um zoom in. Dá uns 3 win aí. 4. E aí, pessoal, tá bom de ver agora? Sim. Show. O nome da classe, tá? Ele sempre tem que ser igual ao nome do arquivo.java. Faltam 10 minutos agora. Quando faltar 5 minutos para esse meet acabar, por favor, me avisa para eu fazer o outro e mandar o link para vocês entrarem, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na classe do Java é criar o Public Static Void Main, certo? Dizem que a partir do Java 21 não vai existir mais isso não. Ah, professor, o que é esse Public Static Void Main? Vamos lá, o que é que acontece? Nas aulas assíncronas, as que estão gravadas, vocês vão ver que o Java, ele atua como? Ele atua através de uma interpretação,
certo? Interpretação e compilação, né? Ele é compilado. O que é que acontece? Eu estou escrevendo o código na linguagem humana, na linguagem que eu e vocês conhecemos. Tá certo? Só que o computador, né, as máquinas, não conhecem a nossa linguagem. Eles trabalham com binário. Um computador só conhece Professor, zero. Opa! é que aqui tá dando um aviso que a chamada termina em 14 minutos. Pronto, quando tiver em 5 minutos, me avisa para eu poder trocar de sala, tá bom? 14. Antigamente eles só avisavam quando tava 10. Quando tiver 5 minutos, me avisa, por favor. Ok. Pronto. Máquina só entende binário, 0 e 1. Eles só entendem a passagem de corrente, não passagem de corrente. Passagem de corrente, não passagem de corrente. Isso aí vai desde a informática básica, do início dos computadores, né? Antigamente, você tinha que traduzir o código binário pro código humano, nosso alfabético, né? O alfanumérico. E aí vocês sabem, né, que 0 e 1 são os bits, ok? O conjunto de 8 bits formam 1 byte. O conjunto de 8 bits formam 1 byte, ok? E aí vem o resto, né? Megabyte, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte e por aí vai. Ok? Então 1 byte, gente, ele representa símbolos, que pode ser letra, pode ser números e pode ser um símbolo qualquer. Tá certo? Então 8 bits fazem 1 byte, que representa letras, números e símbolos. Certo? E aí o conjunto de bytes é que fazem a informação. Ok? E aí vem o nosso primeiro aprendizado aqui, que são os comentários. Para você comentar um código, é só você colocar o traço, que tudo que tiver nessa linha depois dessa barra, vai ser ignorado pelo compilador, não vai ser executado, tá certo? Então isso aqui é um comentário de linha. Então, continuando. Nós escrevemos o nosso código na linguagem humana. A máquina não reconhece a linguagem humana. Ela só reconhece os bits e bytes. E aí o que é que acontece? O Java, ele tem um compilador, que é a JVM, Java Virtual Machine, que ela pega esse código que está sendo escrito aqui e transforma num bytecode. Tá? Talvez na aula de sábado eu mostre para vocês um bytecode. Ela transforma num bytecode, que é um arquivo que ele não é bem compreensivo para nossa linguagem humana, mas o computador consegue reconhecer aquela linguagem perfeitamente. Certo? Então ele faz essa transformação para esse arquivo e bota para o computador executar. O computador vai executar. Vou chegar lá, tá? O computador vai executar e aí você vai ter a resposta do seu código. E aí o Guilherme perguntou para que serve esse Public Static Void Main. Nós estamos dentro de um projeto Java. Dentro de um projeto Java terão várias classes, várias, inúmeras. Pode ter infinitas classes, né? E aí o que é que acontece? O compilador, ele precisa saber qual classe ele tem que executar, qual classe é uma classe executável e qual classe que não é. E aí esse Public Static Void Main, tá? Ele diz para a JVM que essa classe, variáveis e constantes,
é uma classe de execução. Então, quando eu coloco esse método public static void main, né, eu consigo executar tudo que tiver aqui dentro. É justamente para isso que ele serve. Ok. Com relação a tudo isso que eu expliquei, alguém tem alguma dúvida até aqui? Obrigado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não. Dou-lhe três. Ok, prosseguindo. E aí eu já falei do comentário de linha, né? Como o próprio nome está dizendo, ele é um comentário que só dura uma linha. Tudo que você escreve fora daquela linha passa a ser um código. Logo, aqui está apresentando um erro, certo? E aí vocês perguntam, professor, se eu precisar de um comentário de várias linhas, eu vou ficar comentando linha por linha, tá? Não vai, tá? Nós temos o comentário de bloco. O comentário de bloco, que é o mesmo do comentário de documentação, ele consiste em você colocar uma barra, 2 asteriscos e fecha com uma barra. E aí o que que acontece? Tudo que tiver dentro, tá? Tudo que estiver dentro desses 2 asteriscos, tá? Não precisa nem ter isso aqui, ok? A gente coloca porque isso aqui é comum da documentação. Tudo que estiver aqui dentro é um comentário, né? Então, classe de apresentação de variáveis e constantes, ok? Autor Oswaldo Souza. Data 21/8/2023. Versão 1.0. Ok? Então tudo que tiver aqui, o compilador vai ignorar, tá? Porque ele não conhece. Isso aqui é um comentário. Comentários servem só para as pessoas, ok? E aí o que que acontece também, né? Tipo, vamos lá. Existem muitos programadores, de fato é a maioria deles, que dizem que para o seu código ser limpo, né? Se você colocar muito comentário no seu código, significa que o seu código não está entendível, tá certo? Significa que o seu código é um código difícil de se ler. Então, né, os desenvolvedores evitam a todo custo colocar comentários nos códigos e dizem que não é uma boa prática você comentar código, certo? Aqui a gente vai comentar bastante, que é para deixar registrado, né, para ser válido pro aprendizado de vocês. Então a gente vai comentar muito código, mas eu tô só falando dessa observação para vocês, tá bom? Então vamos lá. 5 minutos, professor. 5 minutos, obrigado. Então vamos trocar aqui de Meet. Então vamos lá, todo mundo pro Meet novo aí. Pronto, agora dá pra permitir em massa.
Aí eu vou saindo daqui, tá, gente? Pronto. Quem quiser, coloca o link do novo Meet lá no grupo do WhatsApp. E quem puder também colocar o link do grupo do WhatsApp aqui, eu agradeceria também. Obrigado, Daniel. Coloca o link dessa aula também lá no WhatsApp, por favor. Desse Meet aqui. E, geralmente eu não vou colocar o link do Meet no WhatsApp, tá certo? Porque eu preciso que vocês acessem o portal para eu saber quando foi, né, a última vez que vocês acessaram o portal, pra gente ficar regulando a chamada direitinho, tá certo? Mas sempre o da segunda aula eu costumo deixar lá, tá? Ok. Então deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Tela cheia. Pronto, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, senhor. Perfeito. Então vamos lá. Professor, é obrigado colocar esses asteriscos entre o comentário? Foi a pergunta de um aluno. Não, não é obrigado, tá certo? Inclusive você pode até tirar isso aqui se você quiser. Esse negócio aqui foi o próprio Eclipse que colocou, mas pode ficar assim sem problema nenhum. Isso continuará sendo um comentário de bloco. Ok? Show! Vistos os comentários, né, vamos aqui para as variáveis e constantes. Primeiro, né, a gente vai falar sobre os tipos primitivos. Tipos primitivos em Java nós temos aí, esse aqui é um dos melhores que tem, que é da Universidade Java. Ó, que bacana. Os tipos primitivos. Inteiro, nós temos o byte, o short, o int e o long. Qual é a diferença deles? Né? É o range, né? De quanto até quanto eles vão. Ok? O byte, como o próprio nome está dizendo, ele é composto de 8 bits, como eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que 8 bits formam um byte, ok? E aí um byte, ele tem 256, né? É do 0 até o 255, 256 posições. 256 posições. Então o byte ele vai do menos 128 até o mais 127. Juntando com o 0 no meio, então isso aqui dá o quê? 256 posições. O short, ele é o dobro do byte, tá? Ele tem 16 bits, ou seja, ele tem 2 bytes. Cadê? Normalmente, qual é o mais utilizado? O mais utilizado é o int, tá? Dependendo do número que você precisa, você usa até o long.
E aí o int, tá? Ele tem 4 bytes e o long ele tem 8. Deixa eu ver se eu não estou mentindo. 32 dividido por 8, 4. 64 por 8, 8. Beleza, tá? E aí cai em certificação, em prova de certificação, esses numerozinhos aqui, tá certo? Ponto flutuante. O que é um ponto flutuante? Um ponto flutuante é um número quebrado, tá? Esses aqui são todos inteiros. Byte short, int long, são todos inteiros. O float e o double são números quebrados, números racionais, tá certo? E aí o float ele tem 32 bits, ou seja, ele tem 8 bytes, 4 bytes. E o double, como o próprio nome dele tá dizendo, né? Ele tem um dobro. Ele tem um dobro, então ele tem 8 bytes. Tá? Ele tem um dobro de precisão do float. E aí nós temos o caractere, né? O char, que o char é 2 bits, tá certo? E o boolean, que é apenas 1 byte. Como é que a gente representa isso já no Eclipse? Vamos aqui. Então, nós colocamos primeiro o tipo primitivo da variável. Eu vou começar com byte, né? Número inteiro curto. Vou colocar 100. Pronto. Aí nós temos o short, número inteiro. Short é curto, né? Então eu vou colocar aqui número inteiro byte. Número inteiro curto. Certo? E ele já pode ir até 32.600 e tanto. Então vai ser o 15.000. E aí nós temos agora o int, que é só número inteiro, que ele é o mais utilizado. Que o int vai longe. Meu Jesus amado. Aqui, 1, 2, 3. Aqui, 4, 5, 6. E pronto. Pode ser maior, né? 7, 8, 9. Daqui. Certo? Ah, professor, esses underlines aí. Esses underlines, pessoal, é só pra gente demarcar as milhares, né? O mil, milhão, bilhão, trilhão. Sempre que você tiver três unidades de medida, unidade, dezena, centena, você pode separar com underline, que seria a mesma coisa, tá? Se eu estivesse escrevendo na língua de gente, disso aqui. Claro que no padrão brasileiro a gente separa por um ponto. Do padrão americano eles separam por vírgula. Mas se você colocar um ponto ou uma vírgula aqui na linguagem de programação, vai dar errado, tá certo? Então se você quiser separar, para ficar mais legível para você, você tem que fazer o quê? Colocar o underline, tá certo? E aí, gente, nomes de variáveis, eles seguem a convenção do camel case. Camel case, tá? A classe é Pascal, ou seja, ele começa com letra maiúscula. A variável é camel, variável e função é camel. Começa com letra minúscula e toda palavra composta, a primeira letra de cada palavra é maiúscula, tá certo? E aí nós temos o long, né? Número inteiro
logo. E aí vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que eu já estourei o longo? É. It's out of range. It's out of range. Qual é até? Não, mas aqui ele tá dizendo que é um número grandão, né? Ah, sim, sim. Gente, quando eu coloco um número assim, tá? O que é que o compilador do Java vai pensar? Que isso é um número inteiro. Tanto é que ele chamou aqui, ó, int, de inteiro. Se eu quiser dizer para o compilador que isso é um número long, coloco um L, tá? Pode ser tanto L minúsculo quanto um L maiúsculo, tanto faz. Colocou um L no final, ele vai entender que é um número long, tá certo? E aí vamos lá pro float. O float, pessoal, número racional. O float, ele também tem 4 bits, tá aqui, 4 bits, e é um número de ponto flutuante, ou seja, é um número quebrado, né? 9 ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o problema? Tá? Tipo, professor, e tal, o ponto não serve para separar o mil do milhão, do bilhão, do trilhão, do quatrilhão? No inglês, não. No inglês, o ponto serve para separar casas decimais. Então, isso aqui é 9,123456. Tá certo? Isso aqui não é 9.123.456, não. Isso aqui é 9,12,34,56. Ah, professor, por que ainda tá dando erro? Porque eu tenho que identificar isso aqui como número de ponto flutuante. E como é que eu identifico? Coloca um F no final. Certo? E aí nós temos o double. Eu vou ter que afastar tudinho. Pronto. Número racional de precisão dupla. Certo? Então eu vou colocar aqui 18.2.468 10 12 14 16. Notem que diferente do float, o double ele não precisa do F, tá? Mas eu acho que se colocar o F não tem problema não. Ele faz a conversão automática de float para double, mas não precisa do F não, tá certo? Caractere, que é o char. Caractere, né? Letra. O Java, ele vai reconhecer o caractere pela aspa simples. Aspa simples é um caractere, tá certo? Lembrando que caracteres eles se diferenciam entre maiúsculos e minúsculos. Então o A minúsculo não é igual ao A maiúsculo, tá certo? E por último, dos tipos primitivos, nós temos o boolean, tá? Que ele só vai ter 2 valores, que é true para verdadeiro, false para falso. O true, ele também pode ser... Não pode. Que triste.
Então é true ou false, tá? Jogou aí. E aí eu pergunto a vocês, com relação a isso que foi explicado agora, vocês têm alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Na linguagem C, eu estava estudando há um tempo, e, por exemplo, em int, aquele valor de limite, ele, na verdade, não diz respeito à quantidade de caracteres. Ele diz respeito... uma outra forma de visualizar. Eu lembro que se colocasse um número lá, e o último algarismo eu precisei usar uma vez, o último algarismo era 9, extrapolava. Se eu colocasse 7, funcionava. No Java, é quantidade de caracteres também ou é valor? É valor. Não é quantidade de caracteres, é valor, tá? É só a gente retornar aqui para essa lista. Tá certo? O long aqui, se você colocar todos esses caracteres e um 1 aqui no final, ele já dá ele já extrapola. Ok. Tá certo? Obrigado. Então é valor, não é quantidade de caracteres. Obrigado. Disponha. Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma. Esse booleano são valores lógicos? Sim, Lucas. Esse booleano são valores lógicos, né? Eles retornam true ou false, ou qualquer teste lógico. Testes lógicos também podem ser aplicados ao boolean. Por quê? Porque os testes lógicos retornam verdadeiro ou falso. Então, qualquer coisa que retorne verdadeiro ou falso, né, é cabível dentro de um booleano, tá bom? Mas isso nós só veremos mais à frente. Mais uma dúvida, professor. No caso do char, ele só armazena letras, ou ele armazena string também? Excelente pergunta sua. Não são só letras, são caracteres, que pode ser uma letra, como eu já tinha dito antes. Pode ser um número, desde que, entre aspas, simples, tá? Ou pode ser um símbolo, tá bom? Ah, professor, mas se eu colocar outro, aí dá erro. Porque caractere é um só caractere, tá certo? String já é outra coisa. String é uma classe wrapper. String é um array de caracteres. Ok? Para quem chegou na programação agora, o que o Paulo está falando é sobre isso. String. Tá? A string é isso aqui. Enquanto o caractere ele é só aspas simples, ele é só um caractere, sendo uma letra, um número ou um símbolo, a string ela é um array de caracteres, ou seja, ela é um conjunto de caracteres. E para você definir uma string, você coloca aspas duplas. Ou seja, você pode ter uma string de um caractere também. Tá certo? Ah, professor, mas se eu colocar aqui aspas simples e o caractere, dá erro, tá bom? Porque ele está esperando um array de caracteres, certo? Isso que é um string. E vocês podem perceber que os tipos primitivos aqui, eles são mostrados pelo Eclipse em marrom. A string, ela tá azul. E outra coisa, os tipos primitivos, eles começam com letra minúscula. A string, ela começa com letra maiúscula, tá? Então isso aí já é spoiler suficiente para vocês saberem que strings, né, são diferentes do tipo primitivo, né? String, ela é uma classe wrapper, tá? String é uma classe wrapper, não é um tipo primitivo, ok?
E a diferença de classe wrapper para tipo primitivo, nós vamos ver lá na frente. Ok, obrigado, professor. Disponha. Tem a apostila lá, tá? No nome da variável pode ser qualquer um, certo? Sim, Guilherme. O nome da variável pode ser qualquer um, desde que siga certas convenções, tá? Que basicamente são as mesmas do nome da classe. Não pode começar com número, tá? Evite colocar caracteres especiais, ok? Porque caracteres especiais são usados para frameworks, para outras coisas, ok? Então, como eu falei, variáveis sempre comece com a letra minúscula. Palavras compostas, você coloca a primeira letra da palavra maiúscula, certo? Dar um nome para uma variável ou uma constante é a mesma coisa que dar um nome para um filho. Então você pode colocar, deve colocar um nome bem significativo. Tá certo? Um nome bem significativo. Ah, professor, se o nome ficar grande demais, né? Tipo, procure colocar um nome que seja sucinto. Pode ser um nome médio, como esse aqui, número racional de precisão dupla, desde que ele expresse a finalidade da sua variável. Ok? Então, ele tem que ser bem específico, ele tem que falar sobre o que a variável é, sobre qual é a função dela, variável ou constante, tá certo? E não tem problema se ele for grande demais, desde que você siga aquelas convenções que eu disse no começo da aula, certo? E aí, constantes, variáveis, elas, como o próprio nome está dizendo, elas mudam de valor durante a execução do programa, tá certo? Então, se você começou um programa fazer compras, né, aonde a compra começa zerada e a pessoa do caixa vai começar a passar os produtos de um por um, e aí o que é que vai acontecendo com o valor da compra? O valor da compra vai aumentando, ele vai variando, tá? Então você jamais colocaria o total da compra para ser uma constante. Ela tem que ser uma variável, porque ela sempre vai mudar de valor durante a execução do programa. Tá certo? Isso que é uma variável. Por quê? Porque nos programas que nós fazemos, né, todo programa que alguém faz, ele precisa de objetos que armazenem valores. No caso do exemplo que eu coloquei da compra, né, nós temos que tipo de variáveis? Nós temos o total da compra, o produto, que é uma variável, só que o produto é uma variável objeto, que a gente vai ver lá na frente. Por quê? Porque produto tem vários outros campos. Tem código, nome, preço e por aí vai. E aí nós temos, né, o total da compra, o produto, o vendedor que está fazendo aquela venda, o cliente que está fazendo aquela compra. Então cada coisa dessa é uma variável que precisa de um valor que vai mudar durante a execução do programa. Quando eu estou sendo atendido, o nome do cliente é Osvaldo, mas eu acabei de ser atendido, o próximo cliente a ser atendido é a Maria, né? Então já mudou aí o valor da variável, tá certo? E fora que a Maria não vai comprar as mesmas coisas que eu, nem eu vou comprar as mesmas coisas que elas. Tá entendido isso? Essa questão da variável? Sim, senhor. Amanhã, no começo da aula, a gente vai falar muito sobre algoritmo, tá certo? Então, vamos lá.
Pronto, constantes. Constantes já é uma outra história. Constante é algo que, como o próprio nome diz, não muda durante a execução do programa. Se eu estou fazendo um programa que calcula o comprimento de circunferência, ou que calcula a área de um círculo, ou que calcula o tamanho que vai ser uma massa de uma pizza, tudo que envolver um círculo, a gente viu no nosso ensino fundamental e no ensino médio que tem uma constante que trata disso. Que constante é essa? É o π, certo? E o π, ele vai ser de que tipo? Ele vai ser do tipo float. E aí você vai colocar o nome da constante. Por que float? Por que constante, professor? Porque, indiferente do tamanho da pizza, indiferente do tamanho do círculo que eu estou calculando o comprimento e a área, indiferente de qualquer outra coisa, o π sempre vai ser o mesmo. Que é 3,1415 por aí vai, tá? Então, π aqui, ó. π. 3,141592, vou até pegar esse número aqui. Tá, peguei. Então, o π, ele sempre, para todo sempre, até o fim dos tempos, ele sempre vai ser a mesma coisa. Ele nunca vai mudar. Exatamente, William. Também não posso usar palavras reservadas, tá? E aí pronto. O π, gente, nunca muda. Então ele é uma constante. Qual é a regra para constantes, professor? A regra para constantes é que as letras do nome da constante tem que ser maiúsculas. E se o nome da constante for um nome composto, tem que ser separado por underline. Desse jeito aqui. Ok? E aí eu coloco aqui o valor do π. Pronto. Mas do jeito que tá aí, não é uma constante. Certo? Falta uma coisinha para isso aqui tornar-se uma constante. E o que é? É você colocar a palavra reservada, que o nosso colega ali já adiantou, né? As palavras reservadas. Todas essas aqui são palavras reservadas. Public, class, static, byte, short, int, tudo isso aqui é palavra reservada. A palavra reservada que eu uso para transformar uma variável em uma constante é a final. Final. Você coloca final, isso aqui já virou uma constante. E qual é a característica da constante? É que durante a execução do programa, esse valor não pode ser modificado. Então, se eu disser aqui que o valor do π é 3, vai dar erro. Por quê? Né? A gente coloca o cursor do mouse em cima, the final local variable, né? Valor do π cannot be assigned, it must be blank and not using a compound assignment, ok? Então ele está dizendo aqui que você não pode mudar esse valor. Você não pode mudar esse valor. É uma constante. Ela é final. Então esse valor não pode ser mudado, tá? Ah, professor, se o valor não pode ser mudado, porque eu simplesmente não coloco o 3,1415922653,9 aonde eu precisar? Porque é mais fácil eu escrever, né, que float área é igual valor, vamos ver se ele completa, do π, a área é valor do π vezes o raio, que nem existe raio, ao quadrado, né? Ao quadrado é math.power, certo? Raio, que não existe,
e 2. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, tá certo? Só criar o raio aqui no float. E, gente, para vocês criarem várias variáveis ao mesmo tempo, é só você separar por vírgula, tá? Tem ali float, número racional, aí eu coloco raio igual a 2. Pronto, criei o raio. E aí ele vai trazer um double, né? Ele trouxe um double. E aí vamos forçar esse double para virar um float. Não aceitou. Não aceitou. Add cast to float. Tá aqui. Tinha que pegar tudo, ó. Ok. Não aceitou não. É mais fácil eu colocar lá na frente. Peraí. Na verdade é porque não tem esse aqui e tem mais um aqui. Pronto, isso. Show. Então, aonde eu precisar dessa constante, eu coloco só o nome dela em vez de colocar um número enorme, tá? E aí o meu chefe, olha, agora o valor do π a gente não vai usar esses números tudinho não. A gente vai usar só 3,14. Então o que é que eu faço? Só vou lá em cima e coloco 3,14. E aí todo canto que eu pus, né, que eu coloquei valor do π, vai ser modificado automaticamente, né? Essa é a razão para eu usar as constantes. Tá certo? Alguma dúvida com relação a constantes? Não, senhor. Em Java precisa colocar alguma biblioteca no início do código, como na linguagem C? Não precisa, tá? E Guilherme, esse bef.poll aí a gente vai ver mais na frente. Isso aqui é só para você elevar um número ao quadrado, tá certo? Ok, pessoas, agora para imprimir, né? Porque eu tô criando aqui várias coisas e tal, tudo mais. Mas quando eu executo meu programa, salvei, executei, não acontece nada. Ok? Não acontece nada. Por quê? Porque eu não estou mandando o meu programa fazer nada. E aí vocês veem que tá até cheio de warning aqui, tá? Nós temos o erro, tá? Por exemplo, forçar um erro aqui, colocar um L. Nós temos o erro, que é o tracinho vermelho, tá? Que o erro ele impede o funcionamento do seu sistema. O seu sistema não vai funcionar de jeito nenhum enquanto tiver erro. E o warning? O warning, o seu programa vai funcionar, só que ele não vai funcionar como deveria, tá? Ele não vai funcionar como deveria por causa dos warnings. Mas o warning não vai impedir o seu programa de funcionar. Esse warning que está dando aqui é o que? É porque a variável foi criada e ela nunca foi usada, tá certo? Então eu quero imprimir aqui o número byte. Então o que é que eu faço? Digito system.out.println, abro e fecho parênteses, faltou um S aqui, tá? E coloco o nome da variável aqui dentro, número inteiro byte. Deixa eu ver por que deu erro. Número inteiro byte. Eu errei alguma coisa? Ah, é porque lá em cima eu não coloquei o O. Tá aqui, ó, pronto. Ó, número inteiro byte. Pronto. E agora, quando eu executo o meu programa, ele vai me trazer o valor do número inteiro byte. Eu posso até escrever aqui uma string, né? Byte, dois pontos, espaço, e concateno com o mais. Concateno com o mais, que agora vai aparecer o quê? Byte, dois pontos, 100. Que é o valor
da variável, tá? Se o valor dessa variável mudar... Ixi, já estourei o byte, ó. Viu aí, Paulo, como não é número de algarismos, né? Eu coloquei 195 e ele estourou o byte. É igual o linguagem C mesmo. É. Assim, o Java, né? Eu acho que eu falo isso na aula gravada. O Java, ele é feito em C. Tá? Então, o Java, ele é feito em C. Tudo isso aqui é C. Tanto é que nós temos alguns recursos do C que nós usamos no Java. Como a gente vai ver aí o printf. Então, quem aprende Java, para aprender C é mais tranquilo. Porque o Java, ele advém, né? Ele vem do C. Tá certo? Sim, senhor. E aí pronto, né? Quando eu troco lá em cima o valor da variável, ele troca aqui embaixo também. E aquele warningzinho sumiu, tá certo? E aí o que acontece para facilitar a vida de vocês, tá? Vocês podem só escrever SYS OU, né? SysOU, segurar no Ctrl, apertar a barra de espaço e ele completa. Tá certo? Short. 2 pontos, espaço. Concatena. Esse mais aqui é o operador unário de concatenação, né? Número inteiro curto. Ok? E aí agora eu tenho a impressão de 2. Se eu colocar aqui só inteiro, veja bem, galera, ó. Coloquei só inteiro e vou imprimir ali a variável número inteiro. O que acontece? Ele imprime o número do jeito que é para ser, tá? Esses underlines aqui, eles são que nem os comentários. Eles só vão servir para facilitar a leitura do código, porque na hora da compilação do código, o que vai ser me passado vai ser o número tal qual ele estava lá, né? Ou deveria estar. Ok? Então, System, só explicando para vocês, System é uma classe, tá? Que tem vários métodos. Tem o método de entrada, que é o in, e tem o método de saída, que é o out, tá? E aí tem vários outros, né? Console, current time, né? Tem vários métodos aqui, o load, etc e tal. Pronto, como eu tô querendo imprimir, eu uso o método out dele. O método, a classe out, por sua vez, né? Tem vários outros métodos. Append, tem o flush, o format, certo? Tem o print normal, que a gente vai ver as diferenças em outra aula. Tem o printf, que ele é do C. Tem o println, que é o que a gente está usando. Então, o Java é isso, tá? Ele é um conglomerado de vários métodos e várias classes, ok? Professor, Opa, uma dúvida. duvide. Pode ser besteira, mas... Não é besteira. Em Java, a gente também tem os template strings ou não? Não, cara, não. Que E pena. tem. É um sim e um não. É um sim e um não. Porque a gente vai ver muito isso no Java em JSF, Timeleaf, né? A gente tem muito, né? Mas assim, no Java mesmo, infelizmente, é na base da concatenação. É triste. Ok. Obrigado. Né, é algo que eu gosto muito no JavaScript, eu acho o máximo, mas que eu posso até estar enganado, tá?
Alguém pode até ter criado, muita gente usa e eu ainda não sei disso. Mas que eu tenha conhecimento, não existe template string no Java. Ok? Mais alguém tem alguma dúvida? É para calcular a potência. Isso, William. Exatamente, como eu tinha dito, né? É para elevar o raio ao quadrado. Você está correto. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ok. Certo. Então, pessoal, né, nós vimos nessa aula alguns conceitos básicos de Java. Vimos como instalar o Eclipse, como fazer um projeto novo, né? Vimos como fazer pacotes. Professor, o que é um pacote no Java? Um pacote nada mais é do que uma pasta. Eu tenho uma pasta chamada lógica de programação variável, e dentro da pasta lógica de programação tem uma outra pasta variáveis e constantes. Tá certo? E dentro dessa pasta variáveis e constantes, nós temos a primeira classe que nós criamos, né, que é variáveis e constantes. Aí o pessoal fala, se o primeiro programa que você criar não tiver Hello World, você vai ter azar. Então vamos fazer aqui, né? Hello World, para dar sorte aí. E executa o Hello World, tá aí, Hello World, ok? Então, onde tem o nosso programa que vai conter aí, né, no nosso caso que nós fizemos hoje, as variáveis e as constantes. Hoje nós aprendemos também como fazer a impressão desses dados no console, tá? As impressões dos dados no console, através do system.out.print. E aí nós vamos entrar ainda no mérito da questão de outros tipos de print e etc e tal. O printf, nós vamos fazer algumas tarefas também, tá certo? Lembrem-se de entrar no grupo do WhatsApp. Pro pessoal que chegou no finalzinho aí, por favor, coloquem o link do WhatsApp no chat, que eu coloquei antes, certo? Não deixem de entrar no portal. O que seria esse console? Console é isso aqui, ó. Console, tá? Sempre que você tá fazendo um programa, se você não for debugar, a gente vai ver depois numa aula sobre debugar, né, para ver o resultado das variáveis. Você pode imprimir essas variáveis no console para ver o resultado delas. É isso aqui, o console, tá certo? Não deixem de entrar no portal, que no portal que vai ter o endereço das aulas, as aulas gravadas, tá? Vão ter os links dos exercícios que vocês vão precisar fazer toda semana. E mais uma vez, lembrando a vocês, nossas aulas serão das 18h20 às 20h20. Segunda, terça. No sábado, de 8 da manhã até as 10 da manhã. Se vocês faltarem, tá? Se vocês faltarem, justifiquem, principalmente nessas primeiras semanas, porque quem faltar e não justificar nas primeiras semanas corre o risco de perder a vaga, tá? E para quem faltar e justificar, a aula fica gravada e vai ficar lá no portal, no lugar do link do Meet. Tá certo? E como eu disse, eu sempre deixo os 30 minutinhos de aula, 20 minutinhos de aula pra gente tirar dúvidas, para os alunos ficarem perguntando, fazer perguntas sobre a profissão, fazer perguntas sobre a área, fazer perguntas sobre
a matéria. E assim, gente, o conselho que eu dou é... Ixi, já é 14 minutos. O conselho que eu dou é... Entrem no portal, né? Assistam a aula anteriormente, se puderem, né? Para vocês virem com as dúvidas para as aulas. Pra gente tirar suas dúvidas aqui. E aí, como vai faltar 14 minutos para a aula terminar, eu vou encerrar a gravação por aqui, para a aula não ficar muito grande também. E aí eu vou fazer a chamada, tá certo? Mas antes de eu fazer isso, mais uma vez eu pergunto: alguém tem alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. 404 file not found, portal... Vala, que estranho. Vamos ver aqui. Acessar. Not found. E aí vai voltar aqui para colocar a senha. Deixa eu dar uma olhada, galera. Ai. Professor, mandou. Eu acho que é porque faltou o HTTPS. //. Vamos lá, salvar. Vamos ver agora. Vale que revolta. No caso, é porque esse link aí já encerrou, não? Pode ter sido. Eu vou dar uma olhada depois, tá certo? Muito obrigado, Paulo. Fala, Vileimar. Eu vi que no portal aí, professor, tem um número limitado de acesso, é isso? Às aulas? Não, você pode acessar quantas vezes você quiser. Isso Tem aqui, assim, 1.3, 2.3 é a parte, tá? Não, ele tá aparecendo aqui, acessos restantes, 49. Sério? Eu vou te mandar o print aqui, peraí. Não, eu acredito em você, mas é porque antigamente não tinha isso, sabe? Eu cliquei na aula 1 aqui, aí quando você vai visualizar aqui o vídeo, ele já mostra aqui. Clicou, já conta uma vez. Se eu der um reload aqui na página, já vai diminuir. Eita! Aconteceu aqui comigo também. Eu entrei no link e saí. Já está contando um aqui realizado. Comigo desde o outro curso, professor, JavaScript, já era assim já. Ok, pois, eu vou encerrar aqui e fazer a chamada, tá?